Então, em primeiro lugar, um dos aspectos que nos dissociou da realidade é a ideia de sacrificarmos o momento presente em prol de uma realidade vindoura. Então, por exemplo, eu tenho que fazer as coisas que eu tenho que fazer, e eu tenho que fazer essas coisas o mais rápido possível, porque eu tenho que dar conta da minha realidade, eu tenho uma série de contingências e coisas e tal, etc. Eu preciso, porque daí depois eu vou e eu preciso alcançar determinado resultado. E fato é que vamos dizer assim, esse posicionamento perante a vida, você sacrifica o momento presente. Então, eu não consigo abstrair propriamente prazer, ou eu não me dou o direito de abstrair prazer do momento presente, porque eu tenho um aspecto outro vindouro a ser realizado. Esse sacrifício do momento presente, normalmente quando nós o fazemos, nós estamos encapsulados dentro de uma ideia. Justamente é a ideia que está predominando e que está dizendo que eu não posso abstrair, ou que eu não posso me permitir estar nesse momento presente, porque senão eu não vou conseguir realizar o que eu tenho que realizar, porque senão as coisas não vão dar certo, porque eu não tenho o direito de me permitir sentir prazer nesse momento específico e blá, 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 blá. Então, esse blá, 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 blá é essa prisão conceitual que me separa do momento presente e que me conecta no blá, blá land, o mundo do blá, blá, blá. E esse mundo do blá blá blá, hashtag, né? Mundo do blá blá blá. Esse mundo do blá blá blá, ele é uma ilusão. Ele é uma ilusão que nos foi instituída a partir do momento em que a gente vai se desenvolvendo, desde o momento em que a gente nasce. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente esse mundo conceitual sobre o que nós devemos e o que não devemos fazer, ele tem esse objetivo fantástico de nos retirar do momento presente, de não nos permitir sentir prazer no momento presente. Porque se eu me permitir sentir prazer no momento presente, eu não vou dar conta da minha realidade. É uma possibilidade de compreensão disso. Ou se você tem uma outra informação em relação ao teu próprio respeito, de que você não tem valor, então eu não tenho o direito de me permitir estar no momento presente porque eu não tenho valor. Ou então, se você teve um pai muito austero, uma mãe muito austera, de repente um pai muito crítico, e quando você está se permitindo sentir prazer na atividade que você está se sentindo, que você está realizando, essa voz dentro de você, que é o blá blá land, que é o mundo da ilusão, vai dizer que você é um preguiçoso, que você não está cumprindo com o que você deveria cumprir. E isso suga então a tua atenção, que estava no processo propriamente dito, e desvia a atenção para um mundo conceitual. Se isso fosse a exceção, então tudo bem, de vez em quando eu sou literalmente, me deixo levar por esse mundo conceitual e perco o contato com a realidade. Eu diria que faz parte, é isso aí, é isso aí mesmo, esse é o jogo. A gente está vivendo aqui nesse mundo e a gente não, né, a gente tem que lidar com a realidade. Às vezes a gente vai entrar dentro desses processos, a gente vai ficar enclausurado dentro da do nosso próprio mundo conceitual. A gente também tem que pensar, né? Faz muito parte da nossa realidade. A gente vive num mundo muito intelectualizado, racionalizado, a partir de Descartes, no método cartesiano e tal. Então nós vivemos dentro de uma racionalidade e nós somos o tempo todo convidados a essa racionalidade, o que faz sim com que a gente tenha também que divagar dentro desse mundo conceitual, esse mundo atribuído. Mas uma coisa é nós termos, ou nós conscientemente nos propusermos a pensar e pudermos então, mediante a nossa intenção, estar pensando. Outra coisa é nunca sair fora desse mundo conceitual. É como se nós literalmente nos enclausurássemos dentro de um mundo de ideias. E esse mundo de ideias, então, é o que na cultura hindu é chamado de Maya, é chamado de ilusão, o que não significa
que não exista a realidade, né? Eu estou botando a mão aqui na parede. A parede em si, tudo bem, ela é um conjunto de moléculas, no fundo isso aqui é energia, tem a questão dos átomos, a vibração, campo de força e tal, etc., as camadas eletrônicas, mas, bom, isso aqui é energia, isso aqui é algo que eu estou aqui colocando na minha mão, certo? Tem uma textura, eu posso sentir, de repente um pouco mais fresco, já estou me permitindo estar mais no momento presente em termos sensoriais, eu estou aqui sentindo esse, que eu vou chamar então de parede, mas eu estou me permitindo sensorialmente estar no momento presente. Bom dia. Agora, eu posso elocubrar sobre isso aqui, eu posso trazer pensamentos sobre essa realidade. Uma coisa eu me conecto com a realidade, então se eu coloco a mão aqui nesse objeto que é a parede, eu posso sentir a textura da parede, eu posso sentir a temperatura da parede, isso me traz mais para o momento presente, que é a realidade, que é o que existe, não existe nada além da realidade, é sempre a realidade, mas eu posso, e é o que a maior parte de todos nós faz, nós entramos no mundo conceitual, então eu posso, por exemplo, ao olhar para esse objeto, até mesmo colocar a mão aqui nesse objeto, muito pouco da minha capacidade de processamento está em sentir. Né? Parece meio papo de louco, assim, parece que fumou alguma coisa, mas não, enfim, muito pouco de mim está em sentir esse momento e de repente eu estou fazendo elucubrações mentais, eu estou pensando na parede, que daí a parede, daí eu já me remeti ao momento passado, que daí quando eu estava, por exemplo, daí eu lembro do meu pai, meu pai parece uma parede, cara, eu não consigo dialogar com meu pai, porque meu pai é uma pessoa extremamente fechada, e daí eu já começo a entrar nesse universo cognitivo no qual eu me desconectei do momento presente. Então, é nesse sentido que o meu papo de hoje, ele se remete ao fato de que nós não vivemos um mundo de fato. Grande parte da nossa realidade, ela está presa a um mundo conceitual, porque tudo na nossa realidade, eu citei aqui, por exemplo, a parede, mas eu, por exemplo, poderia também estar andando na rua, né? E de repente eu estou lá na rua e um ambiente bacana, e tem o vento, e tem as pessoas passando, e tem os carros, mas eu conceitualmente, de repente, a ver uma pessoa passando, eu me lembro que eu esqueci que lá no escritório eu tinha um compromisso que eu tinha que fazer, e eu tinha que ter entregue aquele papel para aquela mulher que disse que ia passar lá às 9 horas da manhã, e eu esqueci que ela ia passar lá às 9 horas da manhã, então eu me desconectei daquele momento que eu estava na rua, literalmente, sentindo, sei lá, a brisa da manhã, os carros passando, as pessoas, de repente uma criança correndo, uma árvore e tal, etc. E de repente eu vejo uma mulher vindo na minha direção e eu me lembro, caraca, velho, eu esqueci de deixar aquele papel lá no escritório e tal. Nesse momento eu me desconecto novamente da realidade e passo a estar literalmente embutido dentro dos meus próprios pensamentos. E como eu já expliquei aqui, a maior parte dos nossos pensamentos eles estão relacionados a um aspecto de sobrevivência, dada ao fato de que nós somos uma máquina de sobrevivência, né? Nós somos frutos de um processo evolutivo no qual se ateve muito à questão de sobreviver. A maior parte dos pensamentos que nós produzimos são pensamentos negativos. Então, imagina, nós, quase que 24 horas por dia, uma ínfima parte daquilo que nós somos está conectado com o aqui e agora e o que está acontecendo. E sendo, vamos supor que ínfima, não tão ínfima assim, vamos dizer que 10% da minha realidade eu estou realmente aqui, olhando para esse computador aqui nessa sala, né? Eu estou dentro de uma sala, tem luzes e tal, etc., tem a minha guitarra, vamos dizer que 10% de mim está aqui. Agora, 90% está preocupado porque eu tenho que fazer X, Y, Z coisas hoje ainda durante o dia e eu ainda não fiz, e se eu não fizer isso, o que vai acontecer comigo? Porque daí depois tal coisa vai dar errado. Ou seja, a minha capacidade em estar, em abstrair prazer do momento presente, ela se torna muito pequena. E essa incapacidade, então, de abstrair prazer do momento presente vai me dando a perspectiva de que, cara, qual é o significado da minha vida? Vamos supor que tendo vamos dizer assim, esse hábito de estar perdido nas minhas próprias ideias ou estar o tempo todo focando nas minhas próprias ideias, até tenha
possibilitado que eu manifeste na minha realidade coisas que eu poderia dizer que eu tenho sucesso. Então, vamos supor que o tempo todo estando preocupado e o tempo todo focado e não sei o que lá, e determinado, e lá no futuro, e elocubrando, e indo para o passado, indo para o futuro, indo para o passado, indo para o futuro, vamos dizer que por essa atitude eu até consegui talvez ter me formado em contabilidade, me tornei um excelente contador e tenho um escritório de contabilidade. Mas mesmo tendo alcançado a contabilidade, tendo um escritório, parece que mais e mais o volume de demandas e de exigências e coisas que não são prazerosas e que eu tenho que mais e mais ficar focado nesse mundo de abstração e preocupado e cheio de coisas e tal, etc. Mais e mais parece que eu vou criando uma realidade que não tem propriamente possibilidade de me trazer satisfação. Talvez esse indivíduo, isso que eu falei aqui agora é um mundo hipotético, né? Eu até usei a contabilidade porque talvez seja uma das áreas que eu tenha mais dificuldade. Eu fico pensando assim, né? Cara, se eu me tornasse um contador, meu Deus, eu acho que eu ia ter bastante dificuldade. Não que eu não pudesse aprender o ofício. Acredito que tudo que a gente quer, a gente pode aprender. Mas, sem dúvida, aprender contabilidade seria assim, um exercício absurdamente difícil. Não quero já qualificar, mas seria um desafio gigante para mim. Seria um grande desafio poder me ater à contabilidade, sendo que, na minha vida pessoal, talvez seja essa uma das minhas necessidades que eu talvez mais fuja, sendo bem sincero. Eu tenho que me esforçar para escrever os meus gastos. Eu tenho que me esforçar para colocar no papel e me lembrar, porque não vem naturalmente. Acredito que tudo que a gente quer, a gente pode desenvolver. Mas, enfim, eu criei esse exemplo hipotético. Me tornei lá um contador. Porque meu pai era contador, o meu avô era contador, a minha família é feita de contadores, então eu acabei achando que essa era uma forma segura de levar a minha vida, e daí, mediante todas essas coisas que eu recebi, e focado principalmente não necessariamente naquilo que me dá prazer, mas nesse mundo conceitual, mediante os valores que eu recebi, que eu tenho que sacrificar, que eu tenho sim que ficar o tempo todo preocupado, eu consegui obter sucesso. Eu tenho meu escritório de contabilidade, tenho vários funcionários e tal, etc. Mas, apesar de ter conquistado tudo isso, e se eu tenho um pouco de sensibilidade, talvez em algum momento a ficha caia e eu me questione, tá? Qual a razão de ter conseguido tudo isso? O que eu faço agora que eu tenho o escritório de contabilidade, que eu tenho vários funcionários, que eu comprei a minha casa, que eu tenho a minha família, que blá, 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 né? O blá, blá land. Então, lá no mundo maravilhoso de blá, 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 eu realizei várias coisas, mas ainda assim algo dentro de mim aponta ou me mostra que é desprovido de significado. Parece que, mesmo fazendo tudo isso, parece que não faz sentido. Vamos supor que isso tenha ocorrido, né, na minha realidade, porque eu sinto que a minha vida ela é vazia. Ela é vazia de conexão propriamente dito, porque eu nunca me permito estar onde eu estou sempre em algum lugar outro, eu estou sempre, algumas horas na frente, antecipando o que pode dar errado, qual é o cliente, para onde eu vou deixar de ir, e nunca me permito, por exemplo, de repente um dia tirar o sapato, né? Vamos supor que daí me tornei um contador respeitável. O estereótipo de um contador é uma pessoa que anda, com camisa polo, ou que anda com gravata, terno, e eu não sei qual é exatamente o estereótipo. Eu estou criando uma imagem mental talvez do que eu não gostaria de ser. Então eu estou lá de terno, gravata, num dia quente, incapaz de sentir o vento tocando no meu rosto, incapaz de perceber a realidade no meu entorno. E daí eu me questiono, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Seria um possível questionamento. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho todas essas coisas, me tornei uma pessoa reconhecida, me tornei uma pessoa que tem uma empresa, etc., que tem uma casa, mas dentro de mim eu me sinto extremamente desconectado. Eu me sinto... E daí, possivelmente, né, por essa desconexão, esse indivíduo, na sua realidade, talvez ele não consiga relaxar, talvez, possivelmente, ele se sinta estressado, talvez ele manifeste também, fisiologicamente, o preço de ter priorizado tanto esse processo cognitivo, esse mundo imaginário,
que muitas vezes está desconectado do seu próprio corpo, então ao preço de, por exemplo, ter comprometimentos fisiológicos, talvez ter hipertensão arterial, talvez ter sobrepeso, talvez, o que mais que a gente pode ter? Doenças da pele, a gente tem dermatites, a gente tem, enfim, gastrite, nós temos uma série de reações que são consequência dessa desconexão consigo mesmo, dessa desconexão com o momento presente. E talvez esse indivíduo, por ter sacrificado tanto a sua essência, da onde o seu corpo está mais próximo disso, daquilo que realmente ele é, e ter se conectado nesse mundo, nessa abstração mental, nessa ideia daquilo que ele gostaria de ser, mas que ainda assim é uma ideia que possivelmente nem sequer foi formada por ele, porque essa ideia foi formada pelos seus professores, essa ideia foi formada pela sociedade, essa ideia foi formada pelos seus pais. E muitas vezes os nossos pais, por mais que eles nos amem, a prioridade deles, e eu digo isso também porque sou pai, é que a minha filha, no caso, né, que ela não morra de fome, que ela tenha um mínimo de segurança, que ela tenha, sei lá, que ela tenha um apartamento, que ela não vá, né, um dia ficar desempregada, e daí como é que ela vai sobreviver? Então, o que vem primeiro à cabeça dos pais, normalmente, é a questão da segurança, como é que ela vai, né, como é que ela vai sobreviver, como é que ela vai, enfim, se ela vai conseguir e tal, etc. Essa é a primeira preocupação, porque é assim que nós fomos constituídos. Já falei ainda há pouquinho, nosso corpo, a nossa mente, ela é uma máquina de sobrevivência. Nós não fomos criados para manifestar o nosso mais elevado potencial, que vai além da questão da sobrevivência. Nós fomos criados para sobreviver. Então, quando eu penso em relação à minha filha, em primeiro lugar, eu penso, será que ela vai conseguir um local no mercado de trabalho? Se eu for pensar numa escola, eu poderia ter colocado, né, a minha filha numa escola que tivesse uma base muito mais voltada para o aspecto filosófico, antroposófico, por exemplo, o método de Rudolf Steiner, né, que tem uma pegada assim, mais de relação com o mundo e tal, etc. Mas fato é que, apesar de toda a minha formação, etc., eu coloquei a minha filha num colégio que tem uma preocupação, não só, obviamente, com essa parte mais subjetiva, mas que tem uma preocupação, né? Nós moramos no Brasil, que ela vai fazer o vestibular e que ela tem que aprender o conteúdo, porque ela vai ter que disputar, não sei o que lá, que ela vai ter que entrar na universidade. É óbvio que isso é uma coisa muito presente em todos nós. E por mais que a gente tente oferecer o melhor para os nossos filhos, é comum que a gente se deixe levar muito pela questão da sobrevivência. Também não estou dizendo que a gente deva completamente negligenciar esse aspecto, mas fato é que somente o aspecto da sobrevivência não vai permitir a realização plena. Então, quando nós fomos educados, que fomos educados também pelos nossos pais e pela sociedade, nós recebemos muito mais uma carga que enfatizava a segurança do que propriamente que enfatizava sermos felizes. E é óbvio que isso que nos constituiu, a mente que foi criada a partir dessa relação com os nossos pais, reflete essa preocupação. Ou seja, eu, quando cresci, a minha preocupação maior eu tenho que arranjar uma profissão que venha a me dar, sei lá, grana suficiente para que eu possa sobreviver. E eu posso falar da minha experiência pessoal, quando adolescente, o meu primeiro vestibular foi para medicina, e eu quase passei, né? Meu pai é médico, eu quase passei em medicina, eu fui o 102, sendo que na época passavam 100 pessoas. Mas talvez até eu tenha sido chamada na segunda chamada. Mas eu, naquela época, justamente quando eu estava me questionando sobre tudo isso, sobre fazer medicina, permanecer no Brasil e seguir exatamente aquilo que havia sido pré-determinado para a minha própria realidade, pelo meu pai, ele gostaria muito que eu, né, fizesse medicina, pudesse trabalhar na clínica, nada contra, tudo a favor, mas não era o que estava realmente dentro de mim, o que estava pegando fogo dentro de mim, por assim dizer, o que ardia dentro de mim na forma de desejo por alguma coisa. E
e esse desejo, esse fogo que eu sentia, né? Estou falando no sentido representativo, essa coisa que me impulsionava, tinha muito mais a ver com: eu quero viajar, eu quero sair do Brasil, eu quero conhecer outras culturas, eu quero aprender outros idiomas, eu não quero ficar enclausurado dentro dessa perspectiva que eu agora entrei na universidade, termino a universidade, vou fazer medicina, depois vou fazer o consultório, depois eu vou casar, depois eu vou ter filho, e daí, bom pai, de repente acabou a minha vida. Eu tinha esse desejo muito mais de aventura, de sair pelo mundo, de conhecer o mundo. Era, né, 16, 17, 18 anos, depois com 18 eu consigo sair do Brasil. Eu queria pegar a estrada e curtir enlouquecidamente. Então, o que eu proponho é que o indivíduo ele possa trazer uma perspectiva de equilíbrio entre esse mundo construído, que foi construído também pelos nossos pais, do qual nós também absorvemos valores que são importantes, que nos protegem, que tem essa perspectiva de sobrevivência. Então eu acho que também é importante que eu pondere, que eu reflita sobre o que pode me dar segurança, qual é o trabalho que eu vou ter uma fonte de renda, que eu possa oferecer não somente para a minha própria subsistência, que eu possa cuidar da minha filha, que eu possa cuidar da minha família. Então é importante que a gente tenha essa reflexão, que a gente viva também no blá blá land, né? No mundo maravilhoso do blá blá blá, que a gente também se remeta ao futuro, se projete no futuro, e daí a gente pode utilizar até tendo mais contato com o momento, estando mais consciente, a gente tem mais poder propriamente para focar naquilo que a gente quer focar e não ser levado por aquilo que a gente não quer. Então é importante também estar conectado subjetivamente com as nossas próprias ideias, com as ideias que nós atribuímos à realidade. Então, não proponho que eu quebre completamente a ilusão. Eu vou transitar nessa ilusão. O que Krishnamurti chamava, ele costumava trazer esse exemplo, aqui eu peguei do livro do Deepak Chopra, ele dizia que você viver a eternidade não significa que você vai perder o teu trem. Então, mediante a meditação e mediante esses atributos que a meditação vai trazendo, ter uma vida mais meditativa, eu vou ter essa qualidade do eterno na minha realidade. Quando eu estou lá comendo, por exemplo, eu pratico isso, eu me permito isso, mesmo que a minha mente muitas vezes diga: não vai comer de olho fechado, você não tem tempo, você não tem isso, não tem que fazer aquilo. Geralmente quando eu vou comer, eu me permito realmente usufruir desse momento da forma mais hedônica possível. Eu abstraio, eu sugo o néctar da vida. No momento em que eu estou me alimentando, eu literalmente me entrego a essa atividade de comer, como se não existisse amanhã, como se só existisse o agora. E esse ponto de conexão com o eterno não significa que eu vou estar o tempo todo nessa pegada. Eu tive ali meu momento, fiz a minha alimentação, daqui a pouco daí eu tenho que de repente ligar para uma pessoa, eu tenho que planejar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que usar a minha mente, mas eu transito então entre o eterno e o temporal, né? O que está cronologicamente no tempo. Então o eterno seria o aqui e o agora, não existe nem futuro nem passado, existe essa entrega no momento presente, sentindo o alimento na minha boca, sentindo essa expansão da minha consciência, porque na medida em que eu estou realmente no momento presente, não existe uma ideia no qual eu me projeto e me limito. Toda vez que nós estamos no momento presente e nós nos permitimos no momento presente, a sensação ela é de expansão, porque eu me torno menos enclausurado dentro desse sistema cognitivo, eu me torno muito mais sensorial. É como se os indivíduos usam qualquer tipo de droga lá, então vamos supor a maconha, ele usa lá a maconha, daí ele tem uma distorção da realidade, ele se torna mais inconsciente de fato. Não é isso que eu proponho o inverso, que pela ampliação da consciência eu consigo não necessariamente me identificar. Ao invés de usar uma substância e distorcer a realidade, eu não distorço nada, eu simplesmente não me prendo pela identificação a esses pensamentos que servem como filtro.
e que me impossibilitam de estar na realidade, de sentir o que realmente é a realidade, trazendo como realidade a vida propriamente, na sua riqueza, na sua profundidade, na sua beleza, que é o que a gente experiencia quando a gente se permite. O problema é que a gente criou um sistema no qual não tem mais botão de desliga. Então, mesmo que eu queira estar no momento presente, se a pessoa não praticou, ela não consegue. Ela não consegue simplesmente chegar lá, botar um prato de comida na frente dela e agora eu não vou ficar pensando no meu trabalho. Eu vou literalmente me permitir, me entregar, literalmente eu vou me entregar. Sabe quando você se apaixona por alguém, você se entrega àquela pessoa, meu Deus, eu vou me entregar. Imagina você beijando uma pessoa que você está completamente apaixonado, perdidamente apaixonado. Não existe nada a não ser aquele beijo, aquele momento, os teus lábios tocando os lábios da outra pessoa, é algo que transpõe o tempo, transpõe o aspecto cronológico. Não existe passado, não existe futuro, só existe o momento presente. Uma visão que vai muito nessa pegada indiana, da mente indiana, é o Tantra. Por quê? Porque o Tantra, ele não nega nada. A maior parte de todos os sistemas que foram desenvolvidos para você romper um pouco a identificação com os pensamentos, com a mente, eles têm meio que um esquema assim meio contrário ao aspecto da sexualidade, porque daí você vai ficar perdido e possuído e determinado por essa perspectiva, a perspectiva sexual. O Tantra, ele vai dizer assim, cara, não fuja de nada, não negue nada, simplesmente esteja consciente. Então, na verdade, o momento, que não precisa ser só um momento sexual, né? A sexualidade não é só no momento lá que você tem um pênis numa vagina, não é isso, mas o momento que você está próximo àquela pessoa, que essa energia se manifesta, que talvez você não esteja nem tocando na pessoa, talvez você só esteja próximo à pessoa, mas essa energia no seu poder, na sua força se manifesta. Esse é um momento precioso, que ao invés de você estar lá no La La Land pensando, elucubrando sobre o futuro, pensando no teu escritório, essa força ela tem tanto poder, ela tem tanta atração, que ela é capaz de nos trazer para o momento presente. E o momento presente é o portal que nos transporta para o reino de Deus. Então, o Tantra nada mais é do que uma possibilidade, uma estratégia de nos conectar ao momento presente, por algo extremamente prazeroso, por algo extremamente poderoso, algo que eu não preciso, tipo a respiração, que eu vou ficar aqui meditando. Então agora eu tenho que me lembrar da sensação do ar entrando e saindo pelas narinas. Pô, chato pra cacete, né? A maior parte das pessoas não medita por isso, porque é chato, é enfadonho, isso nas etapas iniciais, depois fica diferente. Mas no início, cara, é um martírio, é como se alguém pegasse e me colocasse na parede e começasse a açoitar, né? As chibatadas. Então ter que cada inspiração dessa e ter que prestar atenção na respiração é como se eu estivesse sendo açoitado e tal. Estou exagerando, mas era um pouco assim que eu me sentia quando eu comecei a meditar lá no início. Era assim, cara, eu odiava. Quem foi que criou a meditação? Eu odeio esse cara. Cara, se eu pudesse matar o cara que criou a meditação, era pensamentos que eu tinha. Eu acho que eu vou matar esse cara. Esse desgraçado criou essa técnica. Cara, que coisa mais chata, que coisa mais horrível, blá, 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 blá. Mas o sexo ou essa energia traz essa tração para o momento presente sem necessariamente você ter que se esforçar. Você, pelo contrário, você quer estar no momento presente, porque é extremamente prazeroso. Então, tudo pode ser utilizado desde que seja ponderado e que você tem, na verdade, assim, não tem uma regra, mas a regra é, isso está me tornando mais consciente, porque a mesma sexualidade ela pode tornar mais consciente ou ela pode ser uma alienação. A comida ela pode ser te tornar mais consciente, como ela pode ser também algo que te aliena da realidade. Então pensa numa pessoa com sobrepeso, ele não quer entrar em contato com a realidade porque ele quer o quê?
o tempo todo fugir da realidade. Como é que ele faz isso? Indo comer. Mas daí esse comer dele também não é consciente, é um comer onde ele nem sequer está sentindo nada, ele está só, tá ligado? Ele está se entulhando de comida para esquecer de que a vida dele é uma bosta. Então então é uma saia justa. É algo que exige clareza, e essa clareza ela é conquistada aos poucos. O que eu te proponho, o que eu proponho é uma combinação entre essa perspectiva hedônica, então faço porque gosto. Então, se eu estou estudando, se eu estou fazendo determinada coisa, eu vou não focar necessariamente que eu tenho que terminar isso aqui. Eu tenho que... Por exemplo, quando eu estou editando vídeo, eu posso simplesmente editar um vídeo, que eu tenho divulgado os meus vídeos, eu posso simplesmente divulgar o vídeo, editar o mais rápido possível, porque eu tenho pressa. E às vezes eu também tenho que ser mais objetivo e pronto, deu. Mas se eu posso, e isso é uma construção, isso é para e passo, isso é um processo, eu vou dar ênfase ao prazer que eu sinto fazendo o vídeo. Então, eu poderia de repente colocar esse detalhe. Cara, eu vou colocar esse detalhe. Mas eu poderia... É claro que é uma saia justa, tá? Porque se você demorar 3 dias para editar um vídeo, vai se tornar disfuncional. Então, Então, é esse aspecto de realidade cognitiva, abstração, e de realidade sensorial e criativa. A criatividade é algo muito prazeroso. Então, eu me permito, mas eu também vou checando com esse parâmetro de abstração cognitiva para ter um certo equilíbrio. O que também poderia ser chamado, né, de inocência organizada. Inocência organizada. Quando eu estou aqui no processo, pensa num cientista. Um cientista lá fazendo o experimento dele, completamente absorvido naquele experimento. Cara, ele esquece que existe amanhã. Ele está ali no laboratório dele, completamente chapado em cima daquele experimento. Tá ligado? Mas ele talvez tenha um prazo para entregar o relatório. Eu digo isso porque eu já vivenciei isso. Então eu estava lá no laboratório, né, laboratório da Universidade Federal, eu tinha os meus experimentos, eu estava lá estudando, analisando, mas eu tinha o meu orientador e ele falou, Pedrão, mano, a parada é a seguinte, até sexta-feira eu quero esse relatório em cima da minha mesa. E c'est la vie, faz parte. Então é esse jogo que pode ser bacana também, não precisa ser algo, tá ligado? Não precisa ser algo... Até esse transitar pode ser bacana, pode ser bom, pode ser um desafio entre como que eu posso estar imerso no momento presente, completamente sensorialmente entregue. Se eu estou dentro de um laboratório, então eu estou vendo lá estou fazendo uma análise física de elétrons sendo projetados sobre uma tela de não sei o que lá que vai captar, e eu tô lá fissurado olhando para aquela parada e eu não quero mais nada, só quero poder estar ali observando o fenômeno e é extremamente prazeroso. Eu sinto nos meus átomos, assim, nas minhas células, eu sinto o prazer de estar ali. Show de bola, bacana, mas eu tenho que de repente em tal horário fazer tal coisa. E eu vou ter que compor com isso. Então eu vou beleza, eu estou aqui sentindo extremo prazer, mas agora eu tenho que buscar minha filha. Mas agora eu tenho que fazer tal coisa. Então é uma dança, né? É uma valsa. Você vai 3 para lá, então você vai para lá, e você vem para cá, e você vai para lá, e você vem para cá. Mas o problema é que a nossa sociedade, ela é uma valsa de um lado só. Então ela só vai para lá, ela só vai para lá. E isso gera então desequilíbrio. Isso gera uma incapacidade, porque o lado de lá, vamos supor, é só o lado da abstração. Então a gente cria um mundo imaginário e fica preso dentro desse mundo imaginário e não faz mais uma ponte com a realidade. Aqui eu tenho capacidade sensorial, aqui eu tenho imersão no momento presente, aqui eu tenho entrega, aqui eu tenho fé, aqui eu tenho confiança, porque exige um pouco de fé. Tá ligado? E a fé não como um construto novamente, porque daí novamente é intelecto, né? Mas a fé é, na verdade, você se permitir estar no momento presente. Não existe maior ato de fé do que você se entregar naquilo que você faz. Então, um santo para mim pode ser um músico, entregue no processo de construção daquela arte,
Um santo, para mim, pode ser um cientista completamente imerso naquele processo no qual ele está ali junto com os tubos de ensaio dele, observando aquele fenômeno. Um santo, para mim, pode ser uma pessoa que está, um agricultor cuidando de um jardim, completamente imerso naquela realidade, observando as plantas, observando a terra. Ele não existe tempo naquele momento, ele está ali absorvido naquele processo. Então, santidade, não sei se você sabe o significado da palavra santidade, mas o significado propriamente não está relacionado a pecado. Santidade está relacionada a separar-se. Separar-se do quê? Separar-se dessa perspectiva de abstração, que é onde existe um predomínio, principalmente na nossa sociedade, que se tornou quase que 100% abstração. Nós somos um processo de abstração ambulante. Nós não temos mais contato com a nossa essência, nós só temos contato com esse mundo imaginário criado, por isso que é uma ilusão, e não saímos mais dele, e vivemos literalmente assombrados por essas ideias que estão dentro de nós mesmos, mas somos nós que estamos assombrados por elas, somos nós que nos prendemos a ela. Ou seja, a ideia é que a gente consiga também não ficar lá eternamente no mundo no mundo maravilhoso, tá ligado? No reino de Deus, no maravilhoso mundo do aqui e do agora. Mas a gente transita, às vezes também é possível, por exemplo, eu estou aqui falando, mas eu tenho uma conexão também com aquilo que não é necessariamente os meus pensamentos, que dá estabilidade e que vai muitas vezes me ajudando na escolha dos pensamentos que eu trago para a comunicação. Quanto mais conectado e enraizado em mim mesmo eu estou, mais a conexão ela flui de uma forma prazerosa. É como se eu não precisasse fazer esforço para dizer o que eu quero dizer. Simplesmente vem, é como se estivesse brotando de dentro de mim, dentro de um fluxo, né? E esse fluxo ele ocorre principalmente, e não é sempre assim, às vezes eu estou tentando, às vezes eu não sei o que dizer, sou humano, né? Mas quanto mais sedimentado eu estou comigo mesmo, mais as ideias surgem de forma espontânea. Então, até mesmo numa atividade relativamente complexa, que é pensar, não necessariamente eu preciso estar 100% perdido, por assim dizer, dominado pelo mundo conceitual. Eu sou aquilo que utiliza o mundo conceitual, mas que permanece a uma certa distância, o que me dá estabilidade. Porque o pensamento ele é como as nuvens no céu, a gente não tem controle, ele vai e vem, e às vezes eu estou dizendo uma coisa aqui, mas tem um outro nível de processamento que está ocorrendo e que de repente eu estou mais identificado do que o mundo aparente. Então eu estou dizendo uma coisa, mas subjetivamente estou pensando em outra. De repente, vamos supor, né? Talvez já tenha ocorrido com você está lá conversando, mas dentro de você está pensando, meu Deus, eu estou só falando besteira, o que eu estou falando não tem sentido nenhum, e você está aqui falando alguma coisa, mas dentro de você está rolando esse papo louco aqui, tá ligado? Então essas esferas cognitivas, elas podem ser melhor gerenciadas quando a gente está mais centrado em nós mesmos. Então eu não perco o contato com o momento presente, eu consigo observar esses níveis de pensamento e processamento dentro de mim mesmo, e isso me traz maior prazer na atividade que eu estou fazendo, como por exemplo agora nesse momento, falando e fazendo essa live. Existem outras coisas que são um pouco mais simples, onde eu não necessariamente preciso lidar com ideias para me livrar das ideias, ou que eu não vou me perder dentro desse mundo conceitual, mesmo que seja importante. Enfim, eu posso exercer atividades outras, o que eu considero mais indicado, principalmente no início, quando você vai, quando você vai comer, que você possa literalmente se permitir naquela meia hora, tá ligado? Pode até colocar o despertador, ai meu Deus, eu vou ficar aqui de olho fechado, vou perder o negócio. Não, coloca o despertador, bota lá o despertadorzinho, marca lá 30 minutos e daí você se permite estar naquele momento totalmente entregue naqueles 30 minutos. Ai, mas daí não deu de repente para comer tudo. Tá, deu 30 minutos, não deu para comer tudo, daí come ali do jeito que dá, paciência é a vida, mas pelo menos durante 30 minutos você teve esse contato. Então a gente vai desenvolvendo essa capacidade de entrar e sair do momento presente, mas não, mais e mais estando enraizado no momento presente, principalmente
por meio desse contato consigo mesmo, dessa compreensão desse algo que observa e não necessariamente desse algo que é observado. E tendo dito isso, convido você então, junto comigo, para nós fazermos a nossa meditação de hoje. Vou pedir que você traga as tuas mãos aqui para a altura do umbigo, faça uma respiração profunda junto comigo. Exale. Vamos fazer mais uma. Exale. E agora, olhos fechados, as mãos aqui na altura do umbigo. Traga a tua atenção para o teu corpo. Observe em primeiro lugar se existe alguma dor nesse momento. Se você sente alguma dor, algum desconforto em alguma parte do teu corpo. Se você sentir, não rotule que isso é bom ou que isso é ruim. Simplesmente observe. Não esqueça de respirar. Mantenha a atenção sobre o que quer que você esteja mantendo, no caso, o teu corpo, em específico se você sente desconforto em algum lugar, mas concomitantemente não esqueça de respirar. Agora nós vamos focar propositalmente então na parte superior do nosso corpo, a nossa cabeça. Então, de olhos fechados, entre em contato com essa parte do teu corpo. Como que você percebe essa parte do teu corpo de olhos fechados? Vamos deslocar a atenção agora para a região dos ombros, braços, antebraço, dedos das mãos. Deslocando agora para a região torácica, abdominal. E vai incluindo então na tua percepção corpórea as partes que eu vou elencando, trazendo agora para a região da cintura, o órgão genital, os glúteos, deslocando para as coxas, joelhos, panturrilhas, calcanhares, dedos dos pés. Agora, literalmente, procure perceber de olhos fechados o teu corpo, desde o topo da cabeça até a ponta dos dedos dos pés, sem tirar nem pôr. Se você perceber que a tua mente está divagando, não julgue, não critique, observe. Inspire, exale. Quase no final. Então agora eu vou pedir que você, quando eu contar 3, você vai abrir os olhos, se sentindo em paz, tranquilo e estável. 1, 2, 3. Pode então abrir os olhos. Esse é o processo de tomar consciência de, concomitantemente, observar os próprios pensamentos, não criticá-los, não necessariamente ser deixado levar por eles, ou se você for levado, gentilmente, retorne, foque no objeto que você elencou, que pode ser a respiração, que pode ser a sensação corpórea, que pode ser partes específicas do corpo. E daí você vai gradativamente, mais e mais, desenvolvendo a capacidade em estar presente. E daí você consegue estar mais presente quando você quer e menos presente quando existem demandas outras que você tem que ir lá fazer a coisa acontecer e já era, e já foi, e já deu. Entende? Então, esse transitar é que pode fazer toda a diferença. Beleza? Então, quero agradecer demais a tua presença, lembrando sempre que os nossos encontros são uma possibilidade de nós verticalizarmos a mente, no momento presente, elevarmos os nossos pensamentos, objetivo, significado, onde é que eu quero manifestar na minha realidade,
Controle autonômico, a partir do sistema nervoso central. A meditação é uma excelente ferramenta para promover controle autonômico. E dessa forma, conseguimos mais e mais entrar em contato com a nossa verdadeira face, com aquilo que sempre foi, é e será, que nunca nasceu e que nunca morrerá. E desta forma, com esse contato com o eterno, na temporalidade, não sei se a palavra está bem certa, mas do eterno vivendo no espaço temporal, que é que é o que daqui a pouco eu tenho que fazer isso, daqui a pouco eu tenho que fazer aquilo, talvez aí sim poder, dessa maneira, transpor as dificuldades inerentes à nossa realidade humana, que não são perversas, elas são propositais, elas têm um objetivo específico, que mais e mais a gente vai compreendendo, mais a gente vai agradecendo por tudo que acontece na nossa vida. Um forte abraço, vejo você novamente amanhã em torno de 10 horas e tchau, tchau.